Nós vamos explorar um pouco mais esse quadro com o Pedro Paulo Silveira, que é diretor de gestão da Nova Futura Investimentos. Pedro Paulo, bom dia, obrigado pela atenção com a CNN mais uma vez. Eu que agradeço o convite, bom dia a todos. Pedro, o teto de gastos está indo para as cucuias ou há uma reação exagerada, como disse o presidente da República, por parte do mercado financeiro, a antecipação da revisão do teto, que estava marcada para 26 para agora, um momento de crise. Isso significa uma adaptação da regra para um momento especial da nossa história, no mau sentido, ou que nós estamos abrindo mão do teto de gastos e emitindo um sinal interno e externo de que o governo, neste momento, não se preocupa como deveria com a responsabilidade fiscal? Veja, o mercado não é uma entidade misteriosa, autônoma, que tem vontade própria. Ele é feito por profissionais que tomam decisões o tempo todo com base nas informações disponíveis. Você olhar agora, eu estou aqui observando as cotações do mercado, a taxa de juros, que serve como referência para pagamento da dívida pública, ela explodiu, ela subiu fortemente. Ela mostra que as pessoas que estão tomando decisão agora, avaliando o cenário fiscal, não estão vendo com bons olhos o que está acontecendo. A taxa de juros está subindo forte, ele é um dos mais importantes indicadores. O real está se desvalorizando em relação ao dólar. E o valor das empresas está caindo. Então, o sinal que o mercado está percebendo por enquanto é que, de fato, como falou o Marcos Virgul agora há pouco, é que a política fiscal está totalmente fora de controle. O governo não consegue encontrar uma fórmula para tocá-la, de sorte a sinalizar para os agentes econômicos algo que seja palatável. E, por isso, esse derretimento do valor dos ativos brasileiros. Pedro, a Priscila Asbeck, nossa analista de economia, quer fazer uma pergunta para você também. Priscila? Obrigada, Colombo. Bom dia, Pedro Paulo. Obrigada pela entrevista. Queria te perguntar sobre as perspectivas daqui para frente. Em alguns momentos, o governo recuou depois que o mercado reagiu muito negativamente, como é o caso agora. Você acha que a gente pode ter algum recuo em relação a toda essa crise fiscal? A situação pode melhorar? Ou você acha que daqui em diante a gente pode até inclusive ver uma piora das condições econômicas? E qual que seria eu sei que é difícil fazer esse exercício de futurologia, mas na sua visão, qual que seria o piso para o Ibovespa e qual que seria o valor máximo aí para o dólar que vocês estão vislumbrando para esse ano, talvez para o ano que vem? Oi, Priscila. De fato, é uma pergunta difícil que você coloca assim já de cara, né? Mas o fato é que não existe um resultado único para essas questões que nós estamos discutindo, né? Nem sempre sai exatamente da pior forma, nem da melhor forma. Normalmente são os cenários intermediários, né? O valor do dólar que a gente pode imaginar está na cabeça de todo mundo a R$6, não tenho dúvida nenhuma que ele pode ser um número a ser atingido. A taxa de juro, ela rompeu uma barreira no pior momento que a gente viveu recentemente, que foi o 7 de setembro, quando teve aquela congestão política importante. A taxa de juro rompeu uma barreira de 10%. Nós já rompemos a de 11%, isso com juros mais longos. Agora estamos rompendo a 12%, o que é forte. Isso vai fazer com que a atividade econômica esperada caia, as expectativas para o desemprego piorem. Isso vai trazer ainda mais aflição para o presidente e para os seus aliados nos próximos meses, né? Com a economia mais fragilizada, as demandas vão aumentar. E a Bolsa, ela tende a se acomodar num patamar intermediário. É difícil estabelecer um número. Antes nós tínhamos uma projeção para o Ibovespa no final do ano entre 125 e 130 mil pontos. Agora, com certeza, já não é mais esse número. Ele é muito mais próximo de 115, 110 mil pontos. É por aí.
Luciana Barreto falando aqui, queria fazer uma analogia com a nossa vida pessoal. Se a gente, no nosso orçamento doméstico, sabe que vai ter uma despesa daqui a 6 meses, 1 ano, o nosso filho pede alguma coisa, a gente se programa, vai cortando despesa para juntar esse dinheiro, ou a gente fala para ele, ó, você vai juntar da sua mesada esse dinheiro para pagar essa despesa extra, porque o meu orçamento não cabe. Eu te pergunto, o governo poderia ter se planejado para fazer essa despesa extra agora do Auxílio Brasil durante algum tempo? Poderia ter cortado de outros lugares? Ainda é possível fazer isso? Ótimo exemplo. Nesse caso, ele é feliz porque a resposta é sim. Nós já estamos alertando essa situação. Eu digo nós, vários colegas aqui do mercado, vários colegas que tratam da questão do tema fiscal já estão alertando isso há algum tempo, pelo menos desde o final do ano passado. A gente já sabia que ia enfrentar uma recuperação difícil, nós sabíamos que ia precisar ser feita alguma coisa para amparar as pessoas que estão mais vulneráveis a essa situação, e sabíamos que o ano eleitoral ia jogar ainda mais pressão sobre isso. Então, eu imagino que o correto a ter sido feito nos momentos anteriores era preparar esse caminho para dar pelo menos um pouco mais de transparência às decisões que fossem tomadas. As coisas aconteceram de maneira muito atabalhoada, novamente as decisões foram sendo tomadas de forma meio desastrada, né? E isso, evidentemente, torna a credibilidade da política fiscal arranhada. Então, o grande problema foi esse. Era, de fato, necessário ter planejado, havia espaço para isso, na minha opinião. Agora, foi feito da pior maneira possível, de forma pouco transparente e de forma, digamos, aparentando um cenário mais eleitoreiro, populista, que não precisava ter sido. Eu acho que o mercado mostrou no ano passado que está bastante condescendente com essas decisões expansionistas dos governos mundo afora, poderia acolher mais uma decisão do Brasil agora, desde que ela fosse feita de maneira um pouco mais planejada. Essa é a minha opinião. Pedro, é claro que a gente tem de levar sempre em consideração a pandemia em qualquer análise que é feita sobre qualquer aspecto, não é? O ministro Paulo Guedes foi escolhido como ministro da Economia ainda antes do presidente Jair Bolsonaro ganhar a eleição, ainda durante a campanha eleitoral, como uma espécie de fiador de uma política econômica liberal que viria caso Jair Bolsonaro vencesse a eleição como venceu, numa explícita tentativa de se desvincular e se diferenciar de governos anteriores. O ministro Paulo Guedes prometia privatizações, prometia menos Brasília e mais Brasil, ou seja, uma distribuição mais justa do orçamento público, e prometia rigidez na política fiscal. As privatizações, me parece, não andaram como se imaginava. O orçamento muito concentrado no Congresso, inclusive, né, com essas emendas de relator, então pouco distribuído para prefeituras e para governos estaduais. E agora essa alteração no teto de gastos, que para muita gente acaba com o teto de gastos. O que é que resta dos pilares prometidos por Paulo Guedes lá em 1º de janeiro de 2019? Olha, eu acho que essa situação que o ministro Paulo Guedes está vivendo não é restrita a ele. Eu acompanho há algum tempo a política econômica, já vi ministros fabulosos como Mário Henrique Simonsen passando por problemas semelhantes. Eu acho que todos os grandes economistas, os grandes técnicos, os grandes formuladores de política econômica enfrentam problemas na hora de implementar. Porque a realidade econômica é muito mais difícil, ainda mais num país emergente como o Brasil, que é muito vulnerável aos choques externos, que tem uma população desamparada muito grande, então já é difícil. O que resta? Isso a gente só vai saber, né, depois que o governo for executado. Eu acho que o Paulo Guedes tem mostrado a intenção de ficar no governo, eu acho que ele vai tentar salvar o que for possível do plano original. Vai lembrar, no final de 2019, eles mandaram 4 propostas de emenda constitucional e um projeto de lei que tinha um escopo bastante amplo para fazer isso que você falou, mais Brasil, menos Brasília. Não conseguiu concluir isso. Agora vamos ver se ele consegue. Ainda tem uma reforma administrativa a ser feita,
a reforma do imposto, você tem agora a possibilidade de discutir algumas privatizações ainda. É o que precisa ser feito. Talvez ele consiga salvar alguma coisa. Isso vai ser importante, inclusive, porque eu acredito que ele acredita de fato nesse ideário que ele trouxe para o governo, e deve ser muito frustrante como pessoa não conseguir implementar muita coisa disso. Queria colocar aqui o elemento do cenário eleitoral também, Pedro Paulo, para entender como que ontem vários especialistas diziam que o que está acontecendo se aproxima muito do que são os governos de esquerda. Isso embaralha o cenário eleitoral para o ano que vem? Qual é a percepção do mercado? Olha, é o que eu havia dito. Com taxas de juros mais altas, com dólar mais alto, com ativos brasileiros mais desvalorizados, o que a gente pode esperar para o ano que vem é uma situação econômica ainda pior. Nós aqui na Nova Futura tínhamos uma taxa de crescimento para o ano que vem entre 1,5% e 2%. Nós vamos trabalhar com uma taxa de crescimento para o ano que vem provavelmente menor do que 1% agora, a permanecer esse cenário de incerteza que nós vemos hoje. Num cenário de crescimento maior, o desemprego não vai melhorar, a situação econômica, a sensação de bem-estar das pessoas, dos agentes econômicos em geral, vai ficar muito ruim, e isso vai exigir mais ação por parte dos políticos que vão disputar a eleição do ano que vem. Então, eu acho que isso embaralha ainda mais. Eu acho que as demandas que estão sendo feitas agora, no sentido de produzir mais gastos, isso não é uma coisa específica só da direita, não, da esquerda, não. É qualquer político no ambiente eleitoral de uma democracia. Vai haver muito mais demanda para aumento de gastos e vamos ver como é que o Paulo Guedes vai conseguir se virar com isso. Não vai ser fácil, não. Vai ser um ano eleitoral bastante puxado. Ele já começou, né, há alguns meses atrás. Eu acho que a piora da crise econômica só aumenta a tensão sobre o ano que vem. Pedro Paulo Silveira, diretor de gestão da Nova Futura Investimentos. Pedro, muito obrigado pela entrevista mais uma vez aqui para a CNN. Bom trabalho e até a próxima. Até a próxima. Obrigado pelo convite. Obrigada.